Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma de nossas aulas, né? A nossa aula mensal, a nossa aula aberta. Essa aula ela faz parte do projeto Menos Ansiedade. É um grupo que vem aí ajudando pessoas que estão buscando aí ter um emocional mais equilibrado. E esse mês nós vamos abordar aqui a questão das doenças crônicas e doenças e dores crônicas. Vamos abordar esse tema durante esse mês. Então, eu espero que todos vocês estejam aí com papel e caneta para fazer as anotações, que hoje nós vamos ter muitas informações, tá? Nós vamos entender o que faz, o que levam, né, algumas pessoas a procurarem melhorar a saúde delas. O que que move essas pessoas a procurar ter mais saúde? Também nós vamos ver por que que o autoconhecimento vai fazer toda a diferença, porque é importante ter o autoconhecimento para a gente ter, para termos o controle da nossa saúde física, para termos o controle das doenças e dores crônicas, tá? E nós vamos ter também a participação especial aqui do analista corporal, o analista do Corpo Explica, o Tiago Andrade, né? Muito conhecido como Tiago Silva, né? Tiago Andrade Silva. Então, o Tiago ele vai estar aqui com a gente e ele vai estar aí dando informações para a gente de como que a relação, né, do nosso corpo e da nossa mente com algumas doenças que temos aí uma predisposição. Então, ele vai estar nos ajudando aí nesse ponto. Então, para começarmos, eu gostaria primeiramente de trazer para vocês o seguinte: o que leva, tá? Primeiramente, eu quero saber se você sabia, tá? Você sabia que as pessoas, para elas mudarem os hábitos dela, para elas procurarem ajuda para melhorar a saúde física, para melhorar a questão ali da saúde delas, né? Procurar novos hábitos. Você já parou para pensar, ou você sabe, né? Vamos dizer assim, o que leva essas pessoas a elas procurarem melhorar esses hábitos para melhorar as dores? Vocês já pararam para pensar alguma coisa a respeito? Se não, eu vou dizer para vocês, tá? Uma estatística não muito bonita. Mas o que leva a gente a procurar novos hábitos para melhorar a nossa saúde o que leva aqui a gente a ter, né, doenças físicas. O que vai levar a gente a vergonha, tá? A vergonha, o medo, a dor e a consciência. São esses quatro motivos que levam a gente a procurar ter mais saúde, a procurar mudar nossos hábitos para ter uma vida mais saudável. E agora vem a notícia ruim dessa estatística. 98% são movidos pela vergonha, pela dor e pelo medo. 98%. Isso significa que só 2% que são movidos pela consciência. A pessoa conscientemente, ela escolhe mudar os hábitos dela, de uma alimentação saudável, de cuidar do emocional, gerenciar melhor, né, as suas emoções, e também fazer atividades físicas. Somente 2% tem essa consciência. E quando a pessoa ela tem o autoconhecimento, quando a pessoa ela tem esses níveis elevados de consciência, ela atinge esses níveis elevados, ela com certeza vai tomar melhores decisões na vida dela. Então, por isso que o autoconhecimento é importante, porque quando você tem o autoconhecimento, você traz para a sua consciência o que você quer resolver, o que você quer melhorar. E talvez você pergunte, né? Mas por que que é importante aí trazer, né, para a consciência?
Por que que é importante o autoconhecimento? Você já deve ter ouvido falar que fumar faz mal, certo? Muitos aqui já ouviram falar isso, fumar faz mal à saúde. Mas você sabia que o sedentarismo, ele é pior, ele faz 5 vezes mais mal à saúde do que o cigarro? Pois é. Você também sabia que o estresse, ele faz pior à saúde 3 vezes mais do que o cigarro? E você também sabia que a solidão não é a solidão em você estar só, mas o sentimento de solidão. Ele aumenta a chance de adoecer e morrer precocemente em 40%. Então, eu estou trazendo aqui para vocês informações que o objetivo aqui é o quê? Trazer para a sua consciência esses dados, porque o autoconhecimento que vai nos ajudar a tomarmos boas decisões sobre ter o controle da nossa saúde, tomar as rédeas da nossa saúde. E tem também um ponto aqui interessante, falando sobre o estresse, tá? Geralmente, algumas pessoas fazem a gente ficar estressada. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas pelo menos comigo é assim. Eu não fico estressada por causa de uma pedra ou por causa de uma árvore. Geralmente eu fico estressada por causa de alguma pessoa, né? A atitude, a forma de algumas pessoas funcionarem. Então, isso às vezes me estressa. E a questão é que o estresse, ele enfraquece o nosso sistema imunológico. E quando eu falo sistema imunológico, eu digo também que o sistema imunológico e o aparelho hormonal e o sistema nervoso e o sistema emocional, eles são o único sistema. Então, aquela pessoa que acha, que tem um achismo de que doença física é uma coisa e doença emocional é um outro sistema, ela está redondamente enganada. Porque todos eles consistem em um único sistema. Então, se hoje eu estou com uma doença emocional, amanhã ou depois de amanhã eu vou começar a ter os sintomas de doenças físicas. O sistema é o mesmo, tá? Então, essa é a notícia. Bem, eu quis trazer essas, vamos chamar de reflexões aqui com vocês, por quê? Porque agora eu vou trazer aqui o nosso convidado, o Tiago Silva, que ele vai trazer mais ainda. Eu quero que vocês dêem atenção redobrada para ele, porque ele vai trazer para a nossa consciência essa questão, essa programação que nós temos aqui, ó, na nossa mente, que vai refletir, vai impactar na nossa saúde física. Então, eu chamo aqui o Tiago Silva. Tiago, Alô, boa noite a todos. Tô vendo a carinha aqui de vocês aqui, tá todo mundo. Tem algumas que eu já conheço, hein? Legal, que bom. Mais uma vez aí, boa noite. E meu nome é, como a Ilane já falou, Thiago Andrade da Silva. Que aí vocês vão ver Silva aí e viro lá no, na chamada da Ilane Andrade, né? Então, é o nome todo aí. E já sou analista corporal aí já há um tempinho. E é sério essa situação, né? Que a Elane falou, né? A gente precisa tomar conta da nossa saúde para a gente não ter dores e até mesmo chegar a doenças, né? E a Elane foi bem taxativa aí nos dados e para a gente meditar um pouquinho, né? Mas, tá, tudo bem, mas por que que eu tô aqui, né? E que a Elane me chamou, né? Então, eu faço parte de uma equipe chamada Corpo Explica. Então, o Corpo Explica desenvolveu técnicas
para a gente entender como a gente age, pensa e sente. É interessante isso, porque o nosso corpo mostra como a gente funciona. Aí alguns vão pensar assim, não, calma aí, mas o corpo mostra isso? Mostra. Por incrível que pareça. O corpo, o seu corpo, mostra como você funciona. E isso foi formado lá na infância. Quando, desde que você nasceu, até provavelmente 5, 6 anos de idade, você estava passando por uma formação e o seu corpo ele foi formado como você age, sente e pensa. E aí você trouxe isso até hoje. Então, o jeito como que você funciona mostra como você age, pensa e sente. E aí vem a reflexão, né? Então, calma aí. Então, se eu sou desse jeito, eu não posso ser de outro jeito, querer funcionar de outro jeito, porque senão vai dar problema. É igual, por exemplo, o peixe. Se você tirar o peixe da água, o que que acontece com ele? Morre. O peixe, ele funciona na água. Ele foi feito dessa forma. É igual a ave. Se você botar a ave na água, não vai funcionar. Ele funciona lá no ar. Ele foi feito dessa forma. É a mesma coisa você, eu, a Elaine. Nós fomos feitos dessa forma. Nós fomos formados dessa forma. Só que aí alguns podem pensar assim, mas como é que a gente foi formado? De que forma que a gente chegou nesse padrão? Por, por causa dos nossos medos que a gente teve na infância. E esses medos trouxe algo de bom, que a gente chama de recursos. Então você tem recursos que você pode usar para não sentir dor e não ter doença. Você sabia disso? Por incrível que pareça, você tem esses recursos. E como que a gente consegue, então, ver que recursos que você tem? Ou eu tenho, ou outros aqui que estão aqui assistindo têm, né? Então, o Corpo Explica, ele desenvolveu técnicas para a gente ver esses padrões que foram formados na infância. E aí, eles formaram aí, não só o Corpo Explica, mas e outros estudos que já tiveram no passado, viram que nós temos 5 traços de caráter. 5. Um detalhe que eu vou deixar bem claro aqui para vocês. Ou melhor, dois. 2 pontos. Eu vou falar alguns nomes aqui desses traços, mas são nomes científicos, tá? São nomes bem esquisitinhos, mas são nomes científicos. E o outro é que todos nós temos os 5 traços. Porque quando eu vou falar um nome aqui, você vai falar assim, eu não tenho isso não. Tem, você tem. Você tem, eu tenho, a Ilane tem, todo mundo tem. Nós temos esses 5 traços. Para representar melhor para vocês, vocês já viram aquele filme, aquele desenho, que ficou muito conhecido agora quando lançou o segundo, né? O Divertidamente. Você já viu? Se você viu, muito bom, porque ali tem uns 5 bonequinhos que ficam na cabeça, né? Isso é o Divertidamente um, que no 2 aparece mais, né? Mais bonequinhos, né? Mas o primeiro parece 5. Esses 5 são os traços de caráter de uma pessoa, que fica na cabeça, né? E que mexe ali, forma ali, né? O que você pensa, o que você sente, como o que você age. Se você não viu o desenho, fica aí a dica, né? De você ver lá o Divertidamente, que você vai ter uma melhor noção do que a gente vai falar aqui agora, tá bom? Então, você tem os 5 traços de caráter, certo? Só que eu vou falar alguns nomes e não leve para o lado pessoal, achando que você não é assim, porque
São nomes científicos, tá bom? Então, deixando bem claro aqui, nós temos esses 5 traços de caráter: o esquizoide, o oral, o psicopata, olha aí o nome aí, ó, o masoquista e o rígido. Esses 5 traços formam você. Só que tem algumas pessoas que têm mais traço do que o outro. Às vezes tem pessoas que são mais rígidas, outras pessoas são mais orais, outras pessoas têm mais masoquismo, ou a gente apelidou de masoca, né? Então, você foi formada com esses 5, mas você pode ter traços maiores do que o outro. Ou tem pessoas que têm traços que são bem distribuídos. Para você saber mais, você precisa fazer uma análise corporal, depois a Elaine vai explicar melhor sobre isso. Tá bom? Mas o que esses traços têm a ver com as dores ou com doenças? Então, eu vou explicar alguns pontos aqui desses traços de caráter e o que pode ocorrer com esses traços se eles não forem bem cuidados. Lembra lá dos bonequinhos do Divertidamente? Você tem esses bonequinhos aí na sua cabeça. Você tem que cuidar bem deles. Mas se você não cuidar deles, eles vão te dar um problemaço. E aí começa as dores, começa ir podendo até chegar às doenças. E a gente não quer isso. Por isso que a Elaine falou, a gente precisa ter autoconhecimento. A Elaine ensina técnicas, estratégias de como vocês podem fazer essa manutenção desses bonequinhos. Mas o corpo explica, ele indica para você como você funciona. Como que você pensa? Por que você pensa desse jeito? Por que você sente desse jeito? Por que você age desse jeito? Por exemplo, por que algumas pessoas são mais perfeccionistas do que a outra? Por que tem pessoas que gostam de estar mais com pessoas e outras nem quer muito ver pessoas? Então, é por causa desses traços de caráter. Uns têm mais, outros têm menos, outros são mais distribuídos. E está tudo bem, você funciona dessa forma. Só que você precisa se conhecer para que você possa usar as estratégias, né, o planejamento que a Elaine ensina, já vem ensinando, ó, há muito tempo para que você possa fazer uma boa manutenção da sua saúde. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre esses traços, tá certo? Vocês estão com dúvida? Tá entendendo aí? Tá dando para entender? Então, vou complicar mais um pouquinho agora, tá bom? Vamos lá. O primeiro traço é o esquizoide. O esquizoide são pessoas, vocês podem até começar a ver, assim, algumas pessoas que têm esse traço. São pessoas que são mais magras, com corpo fino, né? Tem as articulações evidentes, né? Então, são pessoas que têm esse tipo de corpo, né? E o esquizoide, ele tem um receio, ele tem um medo de ser rejeitado. Então, para ele não se sentir rejeitado, o que ele pensa? Ó, então, para eu não incomodar ninguém e não ser rejeitado, então eu não vou nem existir, eu vou ficar no meu mundo. Eu vou ficar aqui, ó, na minha cabeça. Pronto. Já viu aquela pessoa que parece que está olhando para você e não está olhando? Isso é um traço de esquizoide. Então, parece que ele vive no mundo da lua. Tem até um filme aí que o povo até fala aí, né? Tá vivendo em Nárnia. Tá no mundo dele, né? Então, só que ele tem recursos, como, por exemplo, imaginação, criatividade. Ele
Uma pessoa que tem esse traço de esquizoide alto, ele é uma pessoa muito lógica, muito racional. Ele é muito aqui, ó, usa muito a cabeça. Então, uma pessoa que tem esse traço de esquizoide alto, ele tem esses recursos e ele precisa usar esses recursos para ele não sentir o medo de ser rejeitado. Mas se ele começa a ter esse medo, isso pode gerar problema. Como, por exemplo, ele pode começar a sentir dores de cabeça, principalmente nessa área frontal. Pode sentir enxaqueca, pode, pode ter insônia. Então, são situações que, se a pessoa tem esse traço de caráter de esquizoide alto, se ela não cuidar desse traço, ela pode ter esses problemas, essas dores, e até mesmo chegar a esse tipo de doença. Certo? Deu para entender um pouco? A linha de raciocínio? Está fazendo sentido para você? Tá? Então tá. Então vamos para o segundo traço, que é o oral. E pelo que eu estou vendo aqui na sala, tem muito oral. Tem muita gente que é oral. Eita, nós. E os orais, olha que gente boa. É gente boa demais. Sabe por quê? Porque os orais gostam de pessoas, ele gosta de se comunicar, ele gosta de estar aí com as pessoas, ele gosta de sentir, tocar. Sabe quem é uma pessoa que foi muito oral, que infelizmente já faleceu? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. E a maioria deve conhecer, foi aquele apresentador, o Jô. O Jô não era fofinho, não dava vontade de abraçar ele, de ficar. Né? Ele tinha esse traço muito alto, que é a oralidade. Não sei se vocês reparavam, quando ele fazia as entrevistas, ele pegava na mão da pessoa, ali, no braço, não é? Não é assim? Então, os orais, eles são esse tipo de pessoa. Eles gostam de sentir prazer na vida, são pessoas com muito afeto, são pessoas carinhosas e muito comunicativas. Já viu aquela pessoa que chora do nada? Às vezes até grita, do nada ela grita. É esse tipo de pessoas. E é muito bom estar com esse tipo de pessoas assim, né? Só que ela também tem medo. O medo do abandono. Ela não pode sentir isso, ela não pode ter essa percepção que ela está sendo abandonada, principalmente pelas pessoas. E pessoas que são mais achegadas, então, pior ainda. Então, ela não pode sentir esse medo, essa percepção. E por isso que ela tem um recurso da comunicação, da afetividade, ou seja, de mostrar muito afeto, porque ela não quer ser abandonada. Aí ela tem esse recurso que ela usa. Mas se não cuidar desse bonequinho, aí é um problema. É um problema sério. Por quê? Porque ela começa a sentir um vazio. Não sei se já aconteceu com você, de você sentir um vazio aqui nessa região aqui, ó, e aí você começa a comer para preencher o vazio, principalmente quando chega a noite, aí começa a comer. Tem pessoas que acontece isso. Aí começa a ter compulsão alimentar. Outros, outros problemas que pode acontecer é ansiedade, gastrite, ela pode sentir muitas dores no estômago, tensão no maxilar, porque ela quer falar, mas não consegue, porque ela está abandonada. Então, isso aqui começa, ó, essa parte aqui, ela começa a doer. Ela quer falar, ela quer botar para fora. Você já sentiu um bolo aqui na garganta, aqui, ó, essa parte aqui? Porque ela quer falar e não consegue falar, porque ela está abandonada.
É isso aí. Porque ela está tendo essa percepção que está sendo abandonada, ela não está sendo vista, entendeu? Por ela não ser vista, ela está gritando por dentro. Está gritando. Ou ela está gritando, ou ela está sentindo um vazio, sabe? Ai, tô sozinho. Ah, e tem uma diferença muito grande do esquizoide, né? Que o esquizoide, ele é muito aqui, é muito racional. E o oral, muito coração. É aqui, ó. Muita emoção, muita emoção. É ao contrário, né? Mas, de qualquer forma, você também tem os dois. E você tem que cuidar dele. Eu também tenho que cuidar dos meus. É a sua responsabilidade cuidar desses traços. É sua, não é de ninguém. Não é da sua mãe, do seu pai, do seu marido, da sua esposa, do seu filho. E assim vai. É sua responsabilidade cuidar desses traços. Fez sentido o oral? Interessante, né? Só que vai piorar mais ainda. É sério. Tem dois traços no final que a gente também tem que prestar bastante atenção. Mas vamos para o terceiro, que é o psicopata. O psicopata não é de matar, não, tá, gente? É só um nome científico, tá bom? E você tem esse traço. E esse traço é um traço mais frio. E ele tem medo de ser manipulado, de levar uma facada nas costas. Já sentiu isso? E levar uma facada nas costas. Esse traço tem medo de ser manipulado. Então, o que que ele faz? O recurso dele para ele não sentir isso é negociar, articular, ter o controle da situação. E ele também é muito lógico. Ele é muito também aqui na mente, só que ele usa de uma forma diferente do esquizoide. E quando ele está bem, olha, o psicopata é uma maravilha. É um grande líder, é um grande articulador, ele sabe negociar, né? Já viu aquelas pessoas que quando chega assim num grupo de amigos, né? Ou de pessoas conhecidas, ou de familiares, e começa a fazer um monte de coisa assim, ó, você faz isso, você faz aquilo, que eu vou fazer isso e aquilo outro, olha o psicopata aí, ó. Eita, já querendo já, ó, articular, ó, né? E tá tudo bem, isso não é ruim, tá certo, legal, se você usar da forma correta. Porque se você tiver na dor, ou seja, sentir a percepção que tu está sendo manipulado ou manipulada, aí é um problemaço. É um problemaço. Por quê? Porque quando o psicopata ele está na dor, ele pode ir para três caminhos. Ele pode vitimizar, ou pode usar a autoridade para mandar, ou pode começar a seduzir. E todos esses três caminhos é tudo em prol dele, não é em prol dos outros, é tudo em prol dele, para ele não se sentir manipulado. E uma pessoa assim, que não está bem, que não está cuidando bem desse traço do psicopata, pode ter até mesmo problemas com tensão, principalmente tensão aqui nessa região, tensão lombar, porque ele precisa ter o controle, então ele fica na tensão, né? Tem insônia. Mas por que insônia? Porque ele quer controlar tudo. Aí ele tá na cabeça pensando, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o quê, eu tenho que mandar no Thiago, eu tenho que mandar na Elaine, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que não sei o quê. A cabeça não para. Tudo para ter o controle. Tudo para ter o controle. É ruim, né? Uma pessoa assim, né? E se essa pessoa ela não se cuidar, ela pode ter problemas até mais graves, como por exemplo, problemas cardíacos. Como que um coração consegue funcionar desse jeito? Se a pessoa não tem paz? Então, é um traço que merece também muita atenção.
o psicopata, né? Certo, gente? Ah, e até problema de hipertensão, pressão alta. Por quê? Porque uma pessoa que tem esse traço de psicopata alto e as coisas não saem como ela quer, já viu, né? Bomba relógio, né? Aí muita pressão, né? Aí dor na nuca, né? Que é como é pressão alta, um dos sintomas é que é a pressão na nuca, né? Então, tem que cuidar bem desse traço. Se você tem esse traço de psicopata, ó, que maravilha. Você vai ser um grande líder. As pessoas vão querer sempre pedir informações do que ela precisa fazer, né? Legal. É um traço excelente. Quando é bem cuidado e bem usado. Certinho, gente? Deu para entender? Agora vamos pro masoquista. O masoquista, que a gente apelidou de masoca. Um apelido mais bonitinho, né? E essa pessoa, se uma pessoa tiver um traço alto de masoquista, olha, se você tiver uma pessoa que tem esse traço, você está bem. Ou se você tem esse traço alto, você está legal. Porque o masoquista, olha só, olha quantas coisas boas que ele tem, ó. Ele é uma pessoa resiliente, tem força emocional, é leal, é organizado, é detalhista. Olha só. E tem mais coisa. Então, são pessoas que a gente quer por perto. Já viu aquela pessoa que você conta um segredo e tu fala para ela assim: "Não conta para ninguém, eu confio em você"? Se for masoquista, não vai contar para ninguém, nem para os familiares dela, ela não vai contar para ninguém, porque é leal. É um cofre, é um cofre. Pode ter certeza disso. Mas por que que essa pessoa que tem esse traço alto de masoquista tem isso de bom? Porque ela tem medo de decepcionar outras pessoas, de ser humilhada também. Então ela tem esses dois medos, ou de decepcionar as pessoas, ou de ser humilhada. Então, ela não quer sentir esse medo. Por isso que ela tem essas coisas boas, de ser resiliente, ser leal, ser organizado, ser detalhista. Mas se a pessoa não tomar cuidado com esse traço e deixar esse traço muito mal, aí é um problema muito sério também. Porque a pessoa vai começar a sentir um corpo muito pesado. Já viu aquelas pessoas, já viu, não sei se já aconteceu com vocês, quando você dorme, aí acorda, mas acorda cansado? É um sintoma. E o traço de masoquista é um traço muito forte. Ele consegue aguentar peso, peso emocional também. Por ele ser uma pessoa leal, ele consegue carregar peso emocional. Mas se ela carregar demais esses pesos, às vezes tanto dela como de outros, ela começa a sentir fadiga, esse cansaço ruim, né? Começa a sentir gastrite, dores nas costas, nas pernas, fibromialgia. Acho que a Elaine já falou sobre isso, né? Fibromialgia. O masoquista a fibromialgia pode vir daí. E o masoquista tem um ponto interessante que ele guarda muito as coisas. Ele não é muito de falar, não. E ele é diferente um pouco do oral. O oral já fala, já bota para fora. Ele quer se comunicar. O masoquista não. O masoquista ele fica para dentro. Então, você que tem um traço de masoquista alto, ou mesmo que você não tenha, porque todos nós temos esse traço de caráter, que é o masoquista ou o masoca, né?
a gente tem que tomar muito cuidado com ele para a gente não ficar carregando peso emocional desnecessário. E outra coisa, cuidado com sentimentos negativos, como, por exemplo, a raiva, a mágoa, o ressentimento. Não fique guardando esses sentimentos, porque às vezes a gente não quer decepcionar, aí a gente não resolve os problemas, né? Às vezes aquela frase, deixa pra lá. Mas se você tomar essa decisão de deixar pra lá, é deixar pra lá mesmo. Mas e se você deixar pra lá, mas está guardando? Você tem que resolver. Não fique guardando esse tipo de coisas, porque senão isso vai dar um problema sério. Não só dores físicas, como, por exemplo, fibromialgia, dores nas costas, dores nas pernas, mas até mesmo doenças que pode levar até o câncer. Estudos têm mostrado, de cientistas, que a mágoa e ressentimento pode gerar câncer. Os cientistas estão chegando nesse ponto, né? E aí, como a Elaine já falou, doença emocional, né? E a mente, né? O corpo tá tudo interligado, é um sistema só. A Elaine falou isso no começo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E outra coisa, saiba falar não. Porque às vezes você está carregando tanta coisa, e porque você é uma pessoa boa, né? Às vezes você pode ter uma oralidade e o masoquismo, o masoca, né? Alto, e aí você quer estar com pessoas, você quer fazer o bem, mas às vezes não está fazendo não. Porque às vezes você não fala não. E aí você fica sobrecarregado. Então, vai ter situações que era bom você falar essa palavrinha. Não, não dá. Não dá para fazer. Para você não ficar pior, doente ou sentir dores. Certo, gente? Esse do masoquista aí é bom a gente cuidar, tá? Porque traz bastante. É um traço que a gente precisa cuidar muito dele. Mesmo que você tenha pouco dele, ou muito, você tem que cuidar, né? Tem que cuidar. E quem viu Divertidamente, o masoquista é aquele bonequinho vermelho, o Raiva, né? Ele é quadradinho, né? Então, é representado por aquele ali, né? No Corpo Explica, né? Ele é, é ali, naquele bonequinho, né? O masoquista, o corpo dele é muito quadrado. É igual tipo o Bob Esponja, né? É um corpo pesado, né? Duro, né? Então, ele tem... As pessoas que têm esse traço, o corpo dele mostra esses pontos assim meio quadrado, meio duro, meio fechado, né? Mais, o músculo mais tensionado, tá bom? E ele tem medo de dar errado as coisas, né? Por isso que ele é muito organizado, muito detalhista, né? Mas a gente tem que cuidar muito desse traço para que a gente não chegue no ponto da dor ou das doenças, das dores, né? E das doenças. Tá bom, gente? Tá fazendo sentido? Fez sentido esse para você do masoquista? Tá muito sentido, né? Para vocês terem uma ideia, eu tenho 30% de rígido, 28% de oral e 22% de masoquista. Então eu tenho que cuidar muito desses três traços. Eu sou oral, eu me esforço em ser comunicativo, de falar, mas eu também carrego muito as coisas. E por incrível que pareça, quando eu carrego demais as coisas, essas dores aparecem certinho para mim. Por incrível que pareça. Dores nas pernas, dores nas costas. Já viu esse calombinho que você tem aqui, ó? Aqui atrás? Pode chamar de cucuruto, calombo, não sei como que você apelida aí, né? Se você começar a sentir dor, muita dor aqui nessa região aqui, com aquela sensação de peso,
é bom abrir o olho. Pode ser que você esteja carregando demais determinadas coisas, né? Certo? Ah, e outra coisa, o masoquista também, ele além de fibromialgia, ele pode também ter bruxismo, né? Porque por ele não falar muito, né? E ele não falar não também, entendeu? Ele pode também ter bruxismo, né? O oral também, tá? Porque o oral por ele, se ele tiver ter a percepção de abandono e ele não falar, aí, ó, começa os dentes serrilhar, tá? Então, esses dois traços pode também ter pode aparecer, né, essa doença aí que é o bruxismo, tá? E por incrível que pareça, eu tenho. Só para vocês terem uma ideia. A minha esposa, coitada, sofre comigo, com bruxismo. Ela fica até assustada, né? Então, se eu, às vezes, quando eu não tô bem, tô segurando muito as coisas e não consigo falar, os dentes, ó, daqui a pouco, se eu não tomar cuidado, eu vou ficar banguelo, né? Não sei se acontece com você, né? Vamos para o último traço, que é o rígido. O rígido é uma pessoa proativa. Já viu aquelas pessoas que chegam em determinados lugares. O psicopata, ele começa a liderar, né? O psicopata, ele começa a articular as coisas. O rígido, ele faz ao contrário. Ele já começa a fazer. Ele não espera nem que lidere, ele já começa a fazer. Ele é proativo, ele é ágil, ele tem força, ele quer fazer. É bom, né? Ter pessoas assim, pessoas que são rígidas, né? E num estudo aí, na maioria das mulheres, as mulheres têm o traço rígido e oral. As mulheres brasileiras, tá? Brasileiras, né? A maioria das mulheres no Brasil tem esses traços rígido e oral. Então a gente vê, né, como que a gente consegue entender como que as mulheres elas são ágeis, né? Eu conheço algumas aqui que tá aqui, né? E dá para ver que é muito ágil, faz as coisas e gosta de fazer com excelência as coisas. Não é de qualquer maneira, vou fazer não, é fazer bem feito. É bem feito. São perfeccionistas. E o perfeccionismo não é ruim, tá? Não é ruim, porque você gosta das coisas bem feitas. Eu também gosto de coisas bem feitas. E tanto o masoquista como o rígido, eles são perfeccionistas. Só que o rígido, ele é perfeccionista porque ele quer fazer as coisas bem feitas e quer meio que chamar a atenção, ter o holofote, ou ter o elogio, ter o reconhecimento. Só que o masoquista, ele é perfeccionista, mas ele tem medo de errar, das coisas darem errado. Então não é errado você ser perfeccionista, entendeu? É bom ter as coisas bem feitas. E o rígido tem muita energia. Já viu aquela pessoa que já acorda 4 horas da manhã já fazendo as coisas? Eu conheço gente assim, 4 horas, 4h30, 5 horas já está fazendo café, bolo, eu vou falar cuscuz porque eu estou na Bahia, né? Então, cuscuz e, né? E tal, isso, aquilo, outro. E não para, né? Sempre tá fazendo alguma coisa, tem muita energia. Então, são coisas boas que o rígido tem. São consistentes, são proativos, são ágeis, são produtivos. Mas por que que eles são assim? Porque eles têm medo de ser excluído, de ser trocado, principalmente traído. E tem um medo danado dessas coisas. Quer ser valorizado. O rígido quer ser valorizado. Sabe quando você era criança, quando você brincava com outras crianças, aí tinha o time, né? Tinha os dois times. Aí tinha os capitães do time, né?
Aí uns ia começando a escolher, né? Ia começando a escolher, não era assim? Ah, fulano de tal, fulano de tal. Você queria ser o primeiro escolhido. Se você não fosse o capitão do time, você queria ser o primeiro a ser escolhido. Se você fosse o último, na tua cabeça ia pensar o quê? Poxa, eu sou ruim mesmo, hein? Ah, meu Deus, sou ruim, né? O rígido, ele tem essa percepção, né? Que ele precisa ser escolhido, né? Precisa ser valorizado. Por isso que ele não gosta de ter essa percepção, né? De ser excluído, de ser trocado, de ser traído, né? Então é um traço que precisa também ser muito cuidado. Porque se ele não for cuidado, ele pode também ter muitos problemas, como dores na articulação, principalmente cotovelo, joelho, tornozelo, né? O punho aqui, ó, também, né? Então, tudo que é articulação, ele pode ter problema aí. O, esse traço de caráter rígido, né? Pode também ter a fibromialgia, né? Então, pode ter muita tensão muscular, né? Muitas dores nos músculos, em geral, tá? Não é específico, é em geral, né? Então, são situações que o rígido, quem tem esse traço alto, ele precisa cuidar. Como, por exemplo, que eu falei, né? Eu tenho um 30%, né? Se colocar aí na balança os cinco, eu tenho um 30% desse caráter. Então, eu tenho que cuidar desse caráter, para eu não sentir essas dores, né? E chegar até uma doença mais grave. Certo, gente? Até agora fez sentido para você? Aí vocês devem estar se perguntando, né? E agora eu sou o quê, né? O que que eu tenho mais, né? Eu sou mais oral, eu sou mais rígida, eu sou mais masoquista, né? Aí tem uma pessoa que falou que eu sou rígida. Pode ser, né? Se fez a análise corporal, pode ser rígida, né? Então, mas lembre-se que você tem todos os cinco. E isso é para você entender como que você pensa, como que você sente, como você age. E a gente está falando aqui, né? E como a Elaine até falou, do autoconhecimento. Quando a gente tem um autoconhecimento, a gente consegue cuidar melhor da nossa saúde, né? Consegue lidar com os problemas, né? Para a gente não chegar nesse ponto, como ter dores, como ter doença, entendeu? Então, é bom a gente pensar, meditar, né? Porque uma doença não aparece do nada, não, gente. Tem fundo, pode ter um fundo, e tem que investigar. E às vezes você mesmo consegue investigar. Você mesmo consegue investigar. Tem situações que a minha esposa fala assim: por que que você tá com enxaqueca? Aí eu fico assim, levanto o olho aqui assim, né? Olha, não, eu tô com enxaqueca, acho que é por causa disso, 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 disso. Olha, tá, né? Então, tem-se dores físicas ou uma doença, não vem do nada. Tem um fundo, tem um fundo. Só para terminar aqui, para vocês entenderem como que a coisa é mais profunda, né? Eu conheço uma jovem e ela sente muitas dores no joelho. Sente muitas dores no joelho. Aí os pais dessa jovem, levou para fazer exame, né, e tal, né? E eles estavam até pensando que ela tinha um problema até mais grave, né? Quando chegou lá e fez os exames, aí quando chegou no médico, sabe o que o médico falou? Tá tudo bom. O joelho tá bom, as articulações tá boa, tá tudo bom.
Aí eu pergunto, por que que ela está sentindo dor? Se tá tudo certo o exame, me fala aí. Hum, provavelmente pode ser que seja, pode ser, fundo emocional, né? Então, são situações que pode acontecer com a gente, e a gente tem condições de identificar, tem condições. E a Ilane ajuda muito nisso, há muito, né, com estratégia, né, com planejamento, né? Mas se você também tiver o autoconhecimento, como a Ilane também falou, é muito bom, né? É melhor, né? Tá bom, gente? Ah, e outra coisa, isso aqui é só uma pincelada, tá? Porque tem muita coisa, muita coisa. O corpo explica, fala muito não só disso, né, de doença, né, de dores, mas fala, por exemplo, como que você pode se relacionar com outras pessoas, né? Como que você, quais são os ambientes mais favoráveis para você, que às vezes você está num ambiente desfavorável, mas qual é o ambiente mais favorável para você funcionar bem, né? Que tipo de pessoas que você tem que escolher para estar ao seu redor? E os traços mostram isso, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Então, o corpo explica, tem muito mais coisa, né? Muito mais coisa mais profunda. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês aí. Acredito que eu tenha ajudado aí vocês. E uma boa noite para vocês aí, tá bom? E vou passar aí a bola para Elaine. Isso. Obrigada, Tiago. Foi um prazer aí você estar com a gente. Com certeza você passou muita informação. Foi assim muito rico aí o que você passou para a gente. Eu, francamente, aí agradeço. E eu acredito que o pessoal também gostou, né? Vocês têm alguma pergunta que gostariam de fazer para o Tiago? Não pergunta sobre os traços, porque não adianta fazer sobre os traços, porque eu vou te explicar. Para ele saber o seu traço, os seus traços, ele teria que fazer uma análise corporal. O que que é análise corporal? Você teria que agendar com ele um horário que ele vai fazer uma análise do seu corpo. Então, lembra que ele falou do corpo ser oralzinho, rígido, mais fininho, né? Ele foi dando ali algumas pinceladas. Então, ele vai analisar o seu corpo, se o seu corpo é mais redondinho, é triângulozinho invertido, é mais quadradinho. Então, de acordo com essa análise, que ele vai saber qual são os seus traços de caracteres. E daí ele vai poder, né, de forma precisa, dizer assim a porcentagem de cada um deles, para você saber como que você funciona. Se você quiser fazer isso, você pode, né, estar agendando com o Tiago aí uma análise corporal com ele, tá? Tiago, ele faz parte aí da nossa equipe. Quem faz os tratamentos, plano de tratamento comigo, né, tem essa oportunidade também de escolher, né, de colocar lá na sua cestinha, vamos dizer assim, a análise corporal, né, a pessoa também pode escolher. Mas, tirando esse tipo de pergunta, alguém quer saber alguma coisa a respeito das doenças relacionadas a essa programação que a gente tem? Se alguém quiser fazer algum tipo de uma pergunta assim, né, relacionada ao que foi dito, vocês podem ficar à vontade. Aproveita que o Tiago está aqui com a gente. Ana Melo, vamos lá, Ana Melo, pode se pronunciar, querida. Oi, oi, boa noite, Elaine, Thiago. Boa noite a todos. Pena que eu perdi uma parte da live, né? Que eu entrei um pouco tarde, às 8 horas, mas como eu já tive a oportunidade um tempo atrás de estar conversando um pouquinho com vocês, mas eu gostaria de estar recordando. Tem como estar sabendo pelo corpo explica, né? Os traços para poder diminuir a depressão? Você responde aí, Tiagão. Tem, tem. Você sabendo os traços, você consegue.
lidar não só com a depressão, né, mas com a ansiedade, né, com outras dores físicas, dores emocionais, né? Então, tem sim, ajuda. E o Corpo Explica também mostra como você pode fazer isso, né? A gente chama de, agora, agora eu esqueci o nome, são exercícios do dia a dia, mais ou menos isso, mas tem um nome específico, né? Então, você pode fazer exercícios, né, para que você possa saber lidar com a depressão, sim. Como o Seven Hills também tem estratégias, né? O Corpo Explica também, e são muito parecidos, né? Mas tem sim. Como o Tiago está dizendo, assim, são parecidos. Na verdade, eu diria que eles se complementam, porque um vai nas suas células, tá? Que no caso é Seven Healings. E o Corpo Explica, ele traz ali como que os seus hábitos que vão, de uma certa forma, atingir, afetar suas células. Então, por isso que eu entendo que eles se complementam, tá? Por isso que eu acho, assim, que eu gosto de juntar os dois, tá? Arlete tinha levantado aí a mãozinha virtual. Você ainda quer se pronunciar, Arlete? Fique à vontade. Eu vi aqui que você baixou a mãozinha. Então, com essa explicação aí dos nossos traços, se formamos na medida, até essa idade, esse mais ou menos, não, essas porcentagens de traço em cada um de nós, resultando nas nossas ações e, consequentemente, nas nossas doenças, então é possível, a partir daí de que se conheça a porcentagem e treinando, fazendo os exercícios, reverter todo esse quadro para não adoecer. A ideia é essa. A Então é ideia, possível não a, ficar doente por treinar o que se pensa. é, por incrível que pareça. Eu estava conversando para vocês terem uma ideia, né? Eu estava conversando com uma pessoa, foi semana passada. Aí a pessoa estava falando assim, eu achei interessante o que ela falou, né? Que ela falou assim, olha, eu tô treinando a minha mente para eu não sentir dor. Aí eu olhei assim, olha. Aí ela falou assim, e tá dando certo. E eu tenho, e eu tenho fibromialgia e tal, isso, aquilo, eu tomo remédio, mas tô treinando a minha mente para não sentir essas dores. E tá dando certo. Tá dando certo. Então, é o que a Elaine falou, né? É hábito, né? É a gente treinar. Treinar, moldar a nossa consciência, treinar a nossa consciência, né? Lembra lá da estatística que a Elaine falou, lá de 98%, né? É medo, né, Elaine? Medo Medo, vergonha e dor. e dor. Só dois por Aí faz cento que com... tem consciência. E a gente tem que entrar nesses 2%, gente. E não é à toa que vocês estão aqui. Vocês querem entrar nesses 2%. Vocês não querem ficar no 98%. Vocês querem entrar no 2%. Eu também quero, né? Tá nesses 2%. Então, com você sabendo os traços, né, você vai se conhecer melhor. Você vai se conhecer melhor. Você se conhecendo, você sabe como, vai saber como lidar com os problemas. Você vai saber lidar com as dores. Você vai saber fazer isso, né? Mas você precisa se conhecer. Tiago, a Leide aí também. Obrigada. Desculpa. Desculpa. Falou, Arlete. Tiago, a Leide também agora aí está trazendo aí, levantou a mãozinha aí.
Leide, Ah, tá. Agora desativei. Então, em parte, a minha pergunta já foi respondida, né? É que eu ia perguntar, vou perguntar, aliás, se quando a pessoa já tem dores, porque já desenvolveu certas doenças, como hérnia de disco, artrose, artrite, né? Tem muitas dores. Se com esse treinamento é possível, né? A gente deixar de sentir dor, até mesmo diminuir, né, os remédios para dor. Então, a essa é ideia, a minha pergunta. a ideia é essa, Leide. A ideia é essa. Eu gostei que você falou a palavra minimizar. É minimizar isso mesmo, né? Então, você se conhecendo e fazendo as estratégias, né? E você tendo consciência, você consegue minimizar. Se for o caso, até se livrar disso. E eu já vi gente que se livrou, Ah, que bom. né? Ó, por exemplo, quer ver um exemplo? Tá aí na Ah, frente de vocês. É que vocês não conheceram Elaine com fibromialgia. É, tá aí na frente de vocês aí, ó. A terapeuta. Gente. Exemplo vivo. Ela sentia fortes dores. E eu cheguei a ver. Quando eu conheci a Elaine, até, né, Elaine, até pegou uma época bem difícil, né? Mas tá aí, ó. Fez a, foi se conhecendo, foi fazendo as estratégias, tá aí. É tá a nossa bom, então, muito terapeuta aí, ó. obrigada. Boa Então, noite para consegue sim. todos. Falou, Leide. Falou. Deixa a nossa oral ali, a Aline. Eu ia falar. Pois é, sim. Dá não, vocês me conhecem muito, mas é exatamente. O meu não é nem uma pergunta, né? É um relato, porque assim, a Elaine ela já me ajuda há algum tempo. Aliás, há muito tempo, antes mesmo dela virar terapeuta, ela, a Beth e o Tiago já me ajudavam. Então, eu tenho fibromialgia. Comecei a fazer o estudo sobre artrite reumatoide também, que é uma outra doença bem que gera muita dor. E exatamente eu falo sobre a importância da gente se conhecer. Eu, a partir do momento, né, com as orientações da Elaine, pesquisando, estudando, eu passei a observar quanto que eu passava a ter as crises. E eu observei que era em momentos de raiva. Coisas que aconteciam que eu não conseguia controlar, que estavam totalmente fora do meu alcance, e aquilo me fazia um mal tão grande que eu entrava em crise. E, inclusive, a primeira crise que eu tive foi na época do divórcio dos meus sogros, que era algo que eu não tinha o menor controle. E acabou que a minha sogra veio morar conosco. E então foi a primeira crise que eu tive. Da partir daí eu passei a ter crises consecutivas de fibromialgia. E aí eu passando a me analisar, observar o comportamento, quando que aquelas crises aconteciam, tentando manter, né, a mente fria para poder achar o ponto, deixando a emoção de lado um pouco, eu descobri que eram momentos de raiva extrema. E aí eu passei a fazer, a ter ações para controlar essa raiva. E eu posso falar com muita alegria que tem 2 anos que eu não tenho uma crise de fibromialgia. Então, assim, a forma da gente mudar o nosso pensamento realmente faz muita diferença. Parabéns, Aline. Parabéns.
Parabéns mesmo. Sentir dor é horrível. Obrigada aí pelo seu relato. Tiago, agora temos aqui a Ana Tércia, depois a Rosemary, tá? Mas vamos aí, Ana Tércia. Boa noite, Tiago. Queria um esclarecimento seu. É o seguinte, eu tenho alguns problemas de dores crônicas, né? Doenças crônicas, como bursite, artrite, artrose, tendinopatia. E eu quero saber em qual desses traços se aplica mais no meu caso. Porque tem vezes que eu tenho essas dores, sabe? Que me incomodam muito. Mas também tem algumas delas que é decorrente de erros médicos, tá? Então, eu gostaria de saber, né, qual a melhor forma de lidar com essas dores que eu tenho e qual traço que aplica em mim. Na Tércia, né? É isso? Então, aí precisa, é o que a Elaine falou, né? A gente precisa aprofundar mais, a gente precisa fazer aí a análise corporal, né? Mas um pouquinho que pelo que eu vi ali, rapidamente ali, né? Então, pode ser que você tenha um traço, né, de rigidez, né? Então, pode ser que E o rígido, como eu falei, né? Ele é muito ágil, né? Muito forte, né? Proativo, né? Não quer que as coisas também saiam do controle, né? Então, pode ser que determinadas dores, como, né, muita tensão muscular, né? Que pode chegar até ser uma bursite, né? Pode gerar isso, né? Mas aí, para aprofundar mais, precisa fazer a análise corporal, né? Mas assim, eu olhei muito rápido ali, né? Você foi falando, eu só analisei assim só o seu rosto, né? Um pouco, né? Mas eu precisa aprofundar mais, né? Porque o corpo explica, ele analisa o corpo todo da pessoa, né? Então, precisa fazer uma análise corporal para saber mais, né? Mas fica a dica, na Tércia, né? É, de você relaxar. Só vou dar uma dica só, né? Relaxar, né? Não sei se a Elaine no outro dia fez uma ilustração para mim que eu uso até hoje. Nem sei se a Elaine vai lembrar disso. É daquele atleta que faz o salto com vara. Já viu? Ele vai correndo, aí bota a vara e solta. Quem tiver com a vara mais alta, ganha, não é isso? Certo? Não é assim? Só que no nosso caso, a gente tem que abaixar a vara. Porque se a gente continuar levantando a vara, ou seja, levantar as nossas expectativas e às vezes a gente não vai conseguir alcançar, isso gera uma tensão muito grande em nós, principalmente no nosso corpo. Então, às vezes a gente precisa não relaxar, abaixar a vara, né? Ficar mais tranquilo, ficar mais em paz, né? Não se cobrar muito. Uma pessoa que se cobra demais, ela tende a ter esse tipo de dores, né? Mas é o que eu posso falar porque eu tenho que analisar por completo, tá bom? Não sei se foi o suficiente para hoje, mas aí precisa fazer a análise, tá bom? Sim, obrigada. Obrigada aí também, Naté, pela sua pergunta. Agora, a Rosemary, Tiago, fica à vontade. Boa noite. Peço desculpas porque eu cheguei atrasada. Estava na estrada dirigindo, então precisava chegar primeiro. Mas consegui a tempo de ouvir e gostei do que ouvi, né? Porque acabei me reconhecendo algumas coisas, né? Então eu sei que eu sou rígida e difícil, né? É uma coisa agora eu descobri.
Gente, que horror. Eu não relaxo, é fácil, a não ser quando eu estou fazendo o meu trabalho me relaxa. Eu curto bastante meu trabalho, mas assim, se alguém tiver que pôr a mão em mim, eu não relaxo. Isso não. Vamos supor, fazer uma massagem, qualquer coisa assim. Não, isso eu não gosto. Ninguém põe a mão em mim. Eu mesmo me automassageio. Então você vê como eu sou rígida, como difícil. Agora, isso me ajudou muito, que o trabalho com a Elaine foi porque que isso mudou muito a minha vida. Por exemplo, hoje eu não uso mais remédio para asma, que eu usei mais de 30 anos a bombinha, eu usava 3 bombinhas todo dia, 3 vezes ao dia. 2 vezes, depois passou para 2 vezes. Hoje eu não uso mais, hoje eu durmo, eu consigo dormir por causa dessa asma, da asma que eu tive, não tem mais. Então, é bom saber essas coisas. Agora, sobre essa nova faceta, esse novo conhecimento que eu acabei de sobre eu descobri que eu sou masoquista, né? É uma pessoa que está sempre se punindo. Ai, gente, que horror que eu sou, né? Antigamente eu usava uma palavra que a Elaine me falou que é péssimo, né? Os hertz dela é muito baixo, que é vergonha. Qualquer coisa, não é vergonha de coisa séria, mas qualquer coisa que me deixasse numa situação vexatória, eu falava, ai, que vergonha, meu Deus, que vergonha. Eu ficava pela casa trabalhando um pouquinho, ai, meu Deus, que vergonha. Eu ficava lembrando, relembrando. Parei com isso, gente. Ontem eu me peguei fazendo isso. Ontem eu fiz isso de novo. Falei, gente, para com isso, Rose, para, não, não. Aí eu começo a falar umas palavras positivas. Você é bonita, você é inteligente, para ver se eu saio dessa e eu que está me ajudando. Mas futuramente eu quero saber sobre essa questão de leitura do corpo, por eu ser rígida, literalmente, emocionalmente, em todos os sentidos, mas fisicamente principalmente, né? Eu preciso reconhecer ou conhecer essa atividade. Obrigada, desculpa que eu falei demais e acabei nem perguntando, porque eu falei tanta coisa e acabei não perguntando. A pergunta é essa: é possível a pessoa ter todas essas características que você falou? É assim, eu até falei isso no início, né? É que provavelmente você não deve Eu não ter estava, estudado ainda, desculpa. né? Nós temos os 5 traços. Eu até falei se vocês puderem e tiverem o- a curiosidade de ver um filme chamado Divertidamente, vocês vão ver lá 5 bonequinhos lá, né? Então, esses 5 representa para o corpo explica, né? A gente usa essa ilustração para as pessoas entenderem melhor os traços de caráter. Então, todos nós temos esses 5. Então, todos nós temos o esquizoide, temos o oral, temos o psicopata, temos o masoquista e o rígido. Todos nós temos os 5, só que uns têm mais, outros têm menos. Por exemplo, tem pessoas que são mais psicopata do que outra, tem outras pessoas que são mais rígidas do que outra. Mas a gente tem os 5 traços. Mas para fazer a análise, para saber a quantidade de porcentagem, a gente precisa fazer a análise corporal. Então a gente analisa a pessoa, né, o corpo inteiro da pessoa, para a gente, depois da análise, que aí a gente consegue ver como a pessoa ela age, sente e pensa. Então quando tem essa análise, a gente consegue ver isso. E aí você já vai se começando a se conhecer. Por que que eu ajo de determinado jeito? Por que que eu sou mais perfeccionista? Por que que eu gosto de fazer as coisas e não deixar outras pessoas fazerem? Por que que eu sou mais comunicativo do que o outro? Por que que eu preciso estar com pessoas do que outras pessoas? Tem outras pessoas que não gostam de estar com pessoas.
gosta de ficar mais isolada, né? Então, cada pessoa funciona de um jeito. Só que a gente precisa saber como a gente funciona para que a gente possa lidar melhor com os problemas, com as dores, para não chegar no nível da doença. A ideia é essa, é a gente não chegar no nível da doença, né? E se nós tivermos doença, é a gente trabalhar para a gente sair desse nível de doença. Como muitas pessoas já falaram aqui, até a Aline falou, né, que já tem 2 anos, né, Aline, que não sente dores, né, de fibromialgia, né? Então, a ideia é essa, é a gente sair desse nível de doença, né? Conforme, até foi a pergunta da Ana, né, a questão da depressão, da ansiedade, né? Eu conheci muitas pessoas que teve muitas crises de ansiedade, né? Depois que conheceu, né, o corpo explica, né, melhoraram muito, porque aí foram fazendo os exercícios, né, se tornou um hábito, e aí saíram dessa situação. A própria Elaine mesmo também, até falei aqui, né, tinha fibromialgia, né? Eu já passei meses sem sentir enxaqueca, né, porque você vai fazendo, né, determinadas ações preventivas para você não chegar nesse ponto, principalmente das doenças. E se você sentir dor, você vai saber o porquê que você está sentindo dor e você vai saber lidar. Lembra que o áudio da Elane falou que nós temos recursos, dentro de nós, para saber lidar com isso? Mas aí, como você sabe que você está sentindo determinada dor, você vai saber lidar. Pode ser que você seja o próprio remédio e não vai precisar de remédio de farmácia, nem genérico, nem de laboratório aí de marca, né? Você não vai precisar disso. Você mesmo pode ser o próprio remédio. Tá bom? Respondido aí? Obrigada, Tiago. É, vocês acharam diferente o que foi dito aqui? Sim, né? Mas muitos do que estão aqui, que eu já atendi, ou até mesmo os que eu já conversei, eu sempre, quando eu converso com vocês, eu olho os traços, tá? De vocês. É claro que não dá para ver o corpo todo, mas eu procuro, assim, ver o rosto, o formatinho dos ombros de vocês, porque só de eu olhar, eu consigo entender o jeitinho de vocês funcionarem, tá? Então, daí eu consigo fazer uma abordagem, mais assertiva, tá? Então, olha só. Eu coloquei lá no grupo. Antes disso, deixa eu só fazer uma pergunta. Vocês vão querer que eu faça alguma técnica com vocês, assim, de relaxamento aqui para o final? Quem quiser aí, levanta aí o joinha virtual aí para eu poder saber. Deixa eu ver aqui se o povo vai querer. Eu Ah, vou tem até pouco. nessa também. Hã? Eu vou até nessa. Oxe, eu quero Vai? O relaxar. pessoal tá Oxe, eu querendo? quero me Ah, mas eu cuidar. tô achando que tem pouquinho, não é muita gente que está querendo, não, é? Ó, nem 10%. Tô errada? O povo tá levantando aqui, ó. Tá? Ah, Então eu tô tá. vendo aqui atrasada, aqui tá com delay aqui para mim. Então tá. Então, ó, a gente vai fazer uma técnicazinha aqui no final, tá? Vamos lá. Primeiramente, eu quero falar para vocês que eu coloquei lá no grupo sobre a imersão, tá? Eu quero fazer trabalhar dessa forma aqui no grupo. Todo mês a gente ter aula gratuita, trazer um ponto para vocês, como a gente estava dizendo, trazer para a consciência algo que tem que parar, refletir e mudar. E depois nós vamos sempre vir com a imersão, porque a imersão é como se a gente colocasse a mão na massa, fazendo ali técnicas para poder resolver o que a gente viu que é, que precisa de ser mudado, que precisa de ser ajustado,
E por isso que eu gosto de fazer a imersão, tá? Agora, é claro que eu sempre falo isso, né? Que tem casos que são casos mais profundos, que você precisa de um atendimento individual. Às vezes não vai ser só um atendimento ou dois, às vezes você vai precisar de um plano de tratamento. Às vezes você vai precisar de fazer o tratamento em 4 meses. Às vezes você vai precisar de 8. Então, vai depender o quê? Da sua vivência, do que você passou no passado, do que você está trazendo aqui, né? O que está armazenado no seu corpo. Porque tudo que aconteceu com você, foi como o Tiago falou ali, está tudo gravado no seu corpo. E o interessante é que seu corpo, ele fala, né? Claro que vocês não têm, assim, não sabem, né? As técnicas para isso. Mas o seu corpo, ele fala, ele revela até a dor que você sente. Então, quer dizer, é tudo programado, é toda uma programação. Então, se é uma programação, a gente pode o quê? A gente pode mudar essa programação. É como se a gente resetasse aquela programação e colocasse uma programação ali nova por cima, tá? Agora, essa responsabilidade é 50% do terapeuta, do analista, e 50% de quem quer mudar, de quem quer melhorar a qualidade de vida. Certo? Então, funciona assim. Então, como que a gente vai fazer a imersão esse mês? Então, o que que eu faço? A imersão, ela é R$ 250, mas aí, quem é comprometido, que sempre está aqui com a gente nas aulas gratuitas, porque essa aula gratuita não é para mim, essa aula gratuita é para vocês, é para quem quer melhorar a qualidade de vida. Então, o que que eu faço? Quem está na aula gratuita, eu dou sempre o bônus. Ao invés de fazer o pagamento de 250, fazem o quê? Fazem por R$ 100. Não é assim que a gente faz todo mês? Então, quem fizer ó, quem fizer a imersão esse mês, tá? Vamos supor, quiser fazer só a imersão, vai ser o valor de R$ 100, tá? Como a gente faz todo mês. Agora, se você quiser fazer a imersão e fazer uma análise com o Tiago, se quiser agendar uma análise com o Tiago, o que que a gente vai fazer? A análise corporal, ela fica um investimento no valor de R$ 500. Agora, se você fizer a imersão e fazer a análise com o Tiago, tá? Você fazer a imersão, aí você vai fazer um investimento de 250. Você vai fazer a imersão e mais a análise com o Tiago, tá? Mas isso é para quem? Para todos que estão lá no grupo? Não. Só quem está aqui na aula, tá? Só para quem é comprometido, quem realmente está investindo em querer ter qualidade de vida. Então, é só mesmo para quem está aqui na aula que vai poder ter esse presente, vamos dizer assim, tá? A imersão, só a imersão é o que eu coloquei lá no grupo. Quem está aqui na aula é R$ 100. Tá? Quem não está aqui na aula vai fazer o pagamento da imersão em 250. É assim que eu estou fazendo todo mês. Agora, quem está aqui, que quiser fazer a análise com o Tiago, vai fazer o investimento de R$ 250, a imersão mais análise com o Tiago. Certo? Agora, quem não está aqui, se for fazer análise com o Tiago, é o valor normal, R$ 500. Tá bom? Então, fica desse jeito, a gente fica combinado assim. As inscrições a gente já vai colocar amanhã lá no grupo. É um formuláriozinho, é só você preencher. E quando você preencher, você vai dizer que você quer fazer também a análise corporal com o Thiago. Que aí a gente vai agendar e ele vai fazer a sua análise, tá bom? E quem participar da imersão, só lembrando, a imersão vai ser num domingo, e fora isso a gente vai ter 3 aulas tira-dúvidas. Essas aulas tira-dúvidas, elas são muito importantes, tá? E nem eu sei por que que eu faço essa aula tira-dúvida, tá? Eu, eu digo, eu nem sei por quê. Porque, para mim, não faz, como é que eu vou dizer? Não é que não faça sentido, não é isso. É que, para mim, é uma coisa assim que me tira da minha zona de conforto. Mas o que que acontece? Eu vi uma pessoa, deixa eu ver se ela está aqui. Deixa eu ver. Uma está aqui, uma eu já vi. A outra está aqui também. Isso. Então, tem umas pessoas aqui
que me falaram que só de assistir a aula gratuita, só de assistir a aula gratuita, essa que a gente está tendo aqui hoje, ela disse que estava fazendo mudança na vida dela. E ela estava melhorando a qualidade de vida dela. Isso mexeu tanto comigo que foi aí que eu tive a ideia de fazer as aulas Tira Dúvidas. Por quê? Porque eu não sabia que tão pouco estava impactando e mudando a vida de algumas pessoas. Então, as aulas Tira Dúvidas é uma forma que eu tenho de saber o que está acontecendo aí do outro lado. Vocês me passarem o que vocês estão precisando que eu possa fazer mais por vocês. Pessoal, vamos continuar nos cuidando, porque tem imperfeição? Tem, mas tem também a nossa parte. E a gente pode sim fazer a nossa parte. E essa nossa parte aí que a gente tem que fazer, certo?